aprendermos a agir como filhos de Deus, entender o propósito e a vontade de Deus, é fundamental na nossa vida. Caso contrário, seremos religiosos e poderemos ser movidos pela inveja do que esteja ocorrendo à nossa volta ou com outras pessoas. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 5, vemos uma situação dos judeus que ficaram ou que foram movidos a agir pela inveja. Diz assim: mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Por que os judeus fizeram isso? Simplesmente porque estavam fora da vontade de Deus. Talvez conheciam as Escrituras, mas se deixaram mover pela inveja, pela possibilidade de perder a posição de destaque que tinham na sociedade. Teria isso acontecido? Provavelmente não. E nós precisamos entender que muitas vezes o que nos move é a inveja, ou seja, o pensamento natural. Cada pessoa tem uma função no corpo, uma responsabilidade. Os talentos que recebeu, os dons que recebeu, são todos com um propósito: servir a igreja, servir a família de Deus, servir o povo, o mundo, as pessoas. E nós precisamos conhecer essa vontade, porque se não conhecermos a vontade de Deus, não serviremos, não faremos e não cumpriremos o nosso propósito, mas poderemos nos deixar ser movidos por inveja e agirmos segundo o pensamento natural e não conforme a vontade de Deus. A gente precisa entender isso. Nós somos chamados para revelarmos o reino, para manifestarmos a glória de Deus, para conduzir as pessoas ao conhecimento dele e os membros da família do corpo à maturidade e à expressão de Cristo dentro do que nós recebemos, ou seja, na função que nós temos. Por isso, fazer essa jornada de maturidade, de conhecimento e de entendimento da vontade de Deus é muito importante para nós, para não sermos movidos pela inveja e nem para buscarmos os nossos interesses, mas para sermos instrumento de justiça. Nós precisamos pensar sobre isso, refletir e buscar de fato o entendimento do nosso papel no corpo, na família e o nosso papel no mundo, para que nós possamos desempenhar essa função segundo a vontade de Deus, o querer de Deus, e não conforme a nossa vontade. Que a gente entenda, compreenda e que possamos amadurecer neste aspecto, crescer, compreender e ser instrumento de justiça de Deus e não simplesmente expressão de inveja e agir contra a vontade de Deus. Que a gente entenda, compreenda e que possamos buscar esse conhecimento. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.